Olá galera do Mundo Ano, aqui é o professor Fabiano e hoje eu vou falar sobre o continente africano relacionados aos aspectos naturais, físicos e ambientais, tá, desse continente, tá, unidade 2, do livro terceiro bimestre. A gente já vê algumas imagens aqui, né? O continente africano é o terceiro maior continente do mundo, tá? Tem mais de 30 milhões de quilômetros quadrados. A gente vê aqui, ó, uma grande distinção da fauna e da flora desses continentes, tá? As savanas, deserto, tá? As savanas aqui, as florestas mais densas, né? As florestas tropicais. A gente vê aqui uma grande variação de climas, vegetações, hidrografias, relevos distintos de um lugar para o outro, tanto da parte central, leste, oeste, norte, sul do continente africano, que apresenta uma heterogeneidade, ou seja, distinções, tá? Não só no campo físico natural, tá, galera, mas sim também no campo étnico, cultural, tá? Social, econômico, né? Hoje o continente africano ele é o mais pobre do mundo, é o segundo mais populoso do mundo, perdendo apenas para a Ásia, que é o continente mais populoso do mundo e também maior do mundo, tá? E a África hoje é o terceiro maior continente. Primeiro a gente tem aí a Ásia, o segundo a América, e em terceiro vem o continente africano. Então a gente vê aqui uma diferença, uma heterogeneidade, uma distinção de fauna, tá? Os animais aqui, ó, da flora também, das vegetações, e tudo isso está envolvendo relevo, clima, vegetação e hidrografia, das distinções das diferentes localizações, tá? Desse terceiro maior continente do mundo. O continente africano aí possui aí, né, uma diversidade física, tá, imensa, né? O terceiro maior continente do mundo, tá? Não possui litorais muito recortados como o continente europeu, né? O continente europeu ele é muito formado por penínsulas, né? Que são recortes no interior do seu próprio continente, né? São áreas aí muito recortadas, litorais muito recortados. O continente africano não apresenta litorais muito recortados, bem parecido com o do Brasil, tá? Tem aí mais de 50 países, né? Atualmente 54 países independentes, tá? Representa aí cerca de 1/7 da população mundial, ou seja, segundo continente mais populoso do mundo, tá? Tá a 30 milhões de quilômetros quadrados e é o terceiro maior continente do mundo. Grandes vales do Rio Nilo, tá? Os vales férteis do Rio Nilo e Rio Limpopo. O Rio Nilo, galera, é um dos maiores rios do mundo. Temos aí, o Rio Nilo tem cerca de 6.650 km de extensão. Localiza-se na porção nordeste do continente africano. A sua nascente, tá, é o rio Kagera, em Burundi, tá, que desemboca, ou seja, ele joga toda a água doce no lago Vitória, um país chamado Uganda, que fica no centro do continente europeu, continente africano, perdão. Do lago Vitória, o Nilo segue por Uganda, Sudão do Sul e Sudão, e recebe o nome de Rio Nilo Branco. Ao sair do Sudão do Sul e na cidade de Khartoum, que é a capital do Sudão, se une ao Nilo Azul. Depois recebe o rio Atbara. Então o Nilo prossegue até o Cairo, que é a capital do Egito, onde forma o delta, né, do Nilo, que deságua no mar Mediterrâneo, ou seja, no norte, tá, do continente africano. Já o rio Limpopo, né, é um segundo maior rio da África Austral, ou seja, da África no sul da África, né, com cerca de 1.600 km de extensão, e serve de fronteira entre a África do Sul, tá, um país chamado Botsuana, e o país chamado Zimbábue, antes de entrar em Moçambique, no norte da província de Gaza, para desaguar no Oceano Índico, perto da cidade de Xai-Xai. Grandes desertos, né, fazem parte do território africano, do continente africano, tá? O deserto Saara, por exemplo, ao norte ocupa uma ampla área caracterizando o clima chamado de África do Norte, ou seja, o clima desértico, tá? Enquanto o deserto de Kalahari ocupa uma área menor no extremo sul desse continente.
Apesar do Saara ser o maior deserto quente do mundo e trazer uma ampla influência, né, para a atmosfera continental, a maior parte do continente africano ela é ocupada por clima tropical, semelhante ao que ocorre no Brasil, com um clima frio, tá, e seco no inverno e quente e úmido e chuvoso no verão. Essa faixa climática interrompe-se em alguns trechos de clima equatorial, que é mais quente em função aí da umidade, da presença da floresta do Congo, que fica na parte central, tá, do continente africano. Aqui a gente vê o mapa do continente africano, né, o terceiro maior continente do mundo. 54 países fazem parte desse continente. A gente tem a posição geográfica, né, principalmente com essas linhas horizontais, né. Também temos aqui também, deveria ter aqui uma linha vertical, que é o meridiano de Greenwich, tá? Então a linha de Equador está aqui bem no centro do continente africano. Passa aqui pela República Democrática do Congo, tá? Quênia. Temos o meridiano de Greenwich, que passa aqui, ó. A linha de Equador e o meridiano de Greenwich se encontram aqui no Oceano Atlântico, a parte oeste do continente africano, bem próximo à costa oeste do litoral africano. Tá? A África ela está nos 4 hemisférios, né? Em relação ao meridiano de Greenwich, passa aqui, ó. Tá tanto a oeste como para leste, a maior parte, né? E em relação à linha de Equador, está no hemisfério norte e também no hemisfério sul. Tá? Tanto no ocidente, tá, desse lado aqui, como no oriente desse lado aqui, em relação ao meridiano de Greenwich. Trópico de Câncer aqui em cima, ó, que corta o norte do continente africano, e o Trópico de Capricórnio, que corta aqui no sul do continente africano. Então, o Trópico de Capricórnio, o Equador, linha do Equador e o Trópico de Câncer são as zonas intertropicais, são as zonas mais quentes e chuvosas do mundo. Tá? Então, essa é a imensidão do continente africano, desses mais de 30 milhões de quilômetros quadrados, terceiro maior continente do mundo. Essa é a posição geográfica de uma forma mais detalhada, tá? Faz fronteira aqui ao norte com a Europa, tá? A nordeste aqui também com a Ásia, principalmente com o Egito, tá? O Mar Vermelho aqui também, tá? A leste também com o continente asiático, passando no Oceano Atlântico aqui que tem a América do Sul, tá? E para cá ao sudeste e o sul pelo Oceano Índico, chegando aí ao continente da Oceania. Aqui são as regiões da África, né? A forma de regionalizar, separar, dividir e agrupar territórios dentro de um continente, né? Esses 54 países são distribuídos em regiões. O norte da África é aqui, ó. A África Ocidental é aqui, toda essa parte aqui, ó. Toda essa parte aqui. A África Central é aqui, toda essa parte aqui toda aqui. A África Oriental é desse lado aqui, tá? Toda essa parte aqui. E a África Meridional, sul, é aqui. São as regiões da África, tá? Está sendo apresentado para vocês, desses 54 países, dessa forma que é distribuída as regiões do continente africano. Galera, eu vou falar sobre o relevo aqui para vocês. A gente vê aqui um mapa episométrico, um mapa de relevo, tá? Essas áreas mais escuras aqui, tá? São as áreas mais altas, as áreas marrons mais claras são as áreas de altitudes médias, né, de planaltos, tá? As áreas amarelas são os desertos e as áreas verdes são os litorais, aí, em especial as planícies, tá? Então, galera, o continente africano ele é constituído basicamente por um escudo pré-cambriano, tá? A estrutura geológica, o solo, as rochas, elas foram formadas há mais de 2 bilhões de anos. Então, o período pré-cambriano ele é muito antigo, tá? É uma região onde os relevos são muito desgastados com a ação dos ventos, da água da chuva, tá? Também das águas dos rios, tá?
também das áreas mais frias, né, das áreas de montanha. Então a erosão ela ajudou aí a desgastar desde 2 bilhões de anos, tá, esses relevos. E lá também possui muitas bacias sedimentares, que são áreas que estão abaixo das montanhas, abaixo dos planaltos, áreas ali próximas das planícies, né? Então aí a gente tem destacando aí, né, a bacia do Saara, a bacia, tá, do Congo, próximo ao rio Congo, a bacia do Saara também nas áreas do deserto do Saara, tá? E por isso as unidades de relevos que predominam na África são os planaltos, tá, intensamente desgastados pelas erosões, tá, e as planícies. Então a gente tem aí, ó, os planaltos, tá, e as planícies, tá, em maior número no território africano, tá? Então o relevo africano se divide em duas porções, uma com formas baixas, a parte do norte ocidental, tá, e a outra topografia mais elevada no sul oriental, tá? Vamos ao sul oriental, as áreas aqui, ó. Em geral, os planaltos africanos chegam até as proximidades do mar, formando paredões abruptos, ou seja, íngremes, de difícil acesso nas divisas com as estreitas planícies costeiras, tá? Na porção centro-oriental africana, né, ocorre a expansão da crosta terrestre através de uma série de falhas geológicas, que são rachaduras, galera, são fissuras que possuem aí o solo, tá, africano, na parte centro-oriental, essa área aqui, ó. Essa série de falhas geológicas, né, são orientadas de noroeste a sudeste e de nordeste a sudeste. Essas falhas são a manifestação de um processo inicial da formação de uma dorsal oceânica, tá, cujo primeiro resultado foi a separação da Península Arábica, tá, e do surgimento do Mar Vermelho, tá? Esse Mar Vermelho aqui, ó, primeira manifestação, essa separação e o aparecimento do Mar Vermelho, a chamada dorsal oceânica. Elas surgiram, portanto, de movimentos tectônicos recentes, aí cerca de 70 milhões de anos, tá? Ou seja, formaram uma grande fossa, um grande vale, não terrestre, mas sim subterrâneo, submarino, tá, em áreas bem profundas, tá, do oceano. Essa região, galera, ela é fortemente marcada por grandes montanhas também, o território africano, profundas depressões, onde se destacam os planaltos da Etiópia, tá, os grandes lagos, tá, os grandes lagos eles erguem-se no maciço de Uganda, na parte central aqui da África, tá? Quênia também, e a Tanzânia, de origem vulcânica, tá? Onde são localizadas as maiores altitudes do continente, são os montes Elgon, com 4.321 metros, tem o monte Rousori, com mais de 5.119 metros, o Quênia com 5.494 metros, e o ponto culminante é o monte Kilimanjaro, embaixo aqui, ó, o sul do continente africano. Outra área de elevação que merece destaque no relevo africano são os montes Adamandoa, que se estende de Camarões até a Guiné, na porção oriental, essa área aqui, ó. O grande planalto desértico do Saara localiza-se longo ao sul da cordilheira do Atlas, aqui, ó. Se estende aí por mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, com altitude média de 450 metros, tá? E essa zona ela é caracterizada por suas paisagens de dunas, planaltos rochosos, tá? E também de acidentes geográficos, né? E lá tem depressões do Catara, no Egito, essa área aqui, ó. Temos também o de Baudelaire, no Chad, a bacia do Níger e os maciços Yarragar, na Argélia, o Tibete, no Chad, tá? E Marra, no Sudão. Ao sul do Sahel, essa área aqui, ó, sul do deserto do Saara, é a área do Sahel. Zona de transição para os climas tropicais, ó. A gente vem para cá, quando
se afasta dessa área aqui que é clima desértica, tá? Temos aqui os climas tropicais, são chamadas zonas equatoriais. Fica o Planalto de Sudão, tá? E a zona equatorial da bacia do rio Congo, rodeada ao norte e ao sul dos planaltos menores de depressão do Chad, Nilo, países como o Zambeze, tá? O rio Zambeze e o deserto Kalahari, aqui embaixo. Aqui vemos o monte Kilimanjaro, é o pico mais alto do território africano, com mais de 5 metros de altitude. É um vulcão, tá? O monte Kilimanjaro. Aqui galera, a gente vai falar sobre hidrografia, né? A hidrografia é um campo de geografia que estuda as águas, né? Das chuvas, dos rios, tá? Os oceanos, etc. Toda a nossa hidrosfera é estudada pela hidrografia. Hidro, água, grafia, estudo, né? Descrição no grego, né? Então a África possui uma distribuição irregular dos seus rios, tá? Se for considerada a extensão territorial do continente, a gente pode concluir que a hidrografia da da África, ela não é muito rica, tá? Principalmente somente nas áreas centrais, tá? Nas áreas tropicais elas são mais ricas. Quando você se afasta no sul e do norte do território africano, a distribuição de água nesses rios são menores. No entanto, muitos deles apresentam grande volume de água e exercem bastante influência na vida dos povos africanos. Como exemplo, o rio Nilo, tá? O rio Zambeze, o rio Limpopo, são rios aí que, tá, ajudaram muito as antigas civilizações, principalmente o Nilo, né? A desenvolver o Império Egípcio, né? A gente tem aí a África possui distribuição irregular dos seus rios, né? Possui áreas desérticas, como o deserto Kalahari, o deserto Saara, áreas aí que a hidrografia é praticamente nula, né? Não tem chuva, né? A não ser o rio Nilo, que passa pelo Egito, né? Passa pela capital Cairo e deságua no mar Mediterrâneo, e passa pelo deserto, né? Mas não há nascentes nas áreas desérticas, né? A maioria dos rios nasce nas regiões tropicais e equatoriais, né? São as regiões mais chuvosas e quentes e úmidas do mundo, tá? Então a faixa central concentra aí a maiores partes, tá, de nascentes do campo hidrográfico do continente africano. Os rios mais importantes são o rio Nilo, o rio Congo, o rio Níger e o Zambeze, são os principais aí, tem suas nascentes na parte central, nas faixas equatoriais e tropicais do território africano, né? Deixa eu voltar aqui, galera. Na África predomina aí os planaltos, portanto os rios apresentam corredeiras, tá? E cascatas, né? Formadas aí por rios de planalto, que são rios que não são aproveitados para navegação, mas sim para geração de energia elétrica, criação de hidrelétricas, tá? Mas não são utilizados para transporte de pessoas, de mercadorias, tá? Mas servem para ajudar na irrigação, tá? Servem para ajudar na agricultura, na pecuária, na indústria, na mineração, tá? E levar água potável para as pessoas de uma forma domiciliar, tá? Mas para navegação e para a circulação de pessoas e mercadorias, né, eles apresentam corredeiras e cascatas perigosas, né? As embarcações, não tem como. O rio Nilo, galera, até os dias de hoje, né, ele possui uma elevada importância, tá, para as populações africanas, uma vez que garante a sobrevivência da parte do continente. É um rio fronteiriço, ou seja, onde há limites territoriais e, portanto, compartilha das suas águas com outros países, sendo essencial para o desenvolvimento social e econômico de diversos territórios africanos, até mesmo para a antiga civilização egípcia, né, o rio Nilo, principalmente por a civilização do Baixo Nilo, Baixo Egito, né, o rio Nilo contribuiu muito para o desenvolvimento pecuário, da agricultura, tá, e de outros setores, até hoje, da economia, né, o rio Nilo é muito importante. Temos também o rio Congo, né, o rio Congo hoje é também conhecido como o rio Zaire, é o segundo maior rio da África, né, e o sétimo do mundo,
com uma extensão de mais de 4.700 quilômetros, tá? Ele é o segundo maior rio, perdendo apenas para o Rio Nilo, tá? É um rio bastante úmido, tá? Porque ele faz parte ali ele faz parte da África Central, né? Uma região muito equatorial, muito úmida, muito chuvosa. Temos também o rio Níger, também faz parte aí, tá? Dos principais rios do mundo, em especial, tá? Do continente africano. É o terceiro mais longo aí do território do continente africano e é o principal rio da África Ocidental, da parte oeste. Tem aí mais de 4.180 quilômetros de comprimento e uma bacia hidrográfica aí com mais de 2 milhões de quilômetros quadrados. Tá? Atravessa aí alguns países como Guiné, Mali, Níger, tá? Benin e Nigéria. E temos também o rio Zambeze, né? Esse rio ele nasce no noroeste da Zâmbia, tá? Ele deságua aí por um delta, ou seja, uma saída de água em relação ao mar, ao sul da cidade moçambicana de Xinde, um país chamado Moçambique, tá? Então esse delta é o acúmulo de água recebida pelos rios, né? E que vão de encontro ao mar, tá? Toda água doce vai de encontro ao mar com água salgada. Então, em Moçambique, né, é o delta, tá? Desse rio aí, dos rios também que desembocam nele, ou seja, que se juntam ao rio Zambeze. No seu percurso, né, constitui aí fronteira em dois locais, entre a Zâmbia e a Namíbia, e entre a Zâmbia também o Zimbábue. Então, o rio banha ainda banha parte do país chamado Botsuana. Então, o rio Zambeze é um curso de água, galera, da parte central da África Meridional, ou seja, a África Meridional significa o sul do continente africano, e apresenta uma extensão de 2.575 quilômetros. Tá? Durante seu trajeto, né, encontram duas importantes barragens, Jacarroa Bassa e Cabora Bassa e Caribe. Aqui, galera, temos um mapa, tá? Norte da África, a parte central da África aqui, tá? Do seu lado direito aqui da tela, tá? Temos o país chamado Uganda, tem o Lago Vitória aqui, que é a nascente do rio Nilo, né? Que vai desaguar, ó, lá no mar Mediterrâneo ao norte do continente africano. Então o Egito aqui, né? Não só o Egito, como o Sudão, tá? Uganda, tá? Esses países aqui, eles são cortados pelo rio Nilo, né? Tanto como o rio Nilo Azul como o rio Nilo Branco. Aqui ao lado a gente vê as antigas civilizações do Baixo Egito, tá? Que usufruíam aí, tá? Toda a água, né? Faziam aquedutos, né? Para captação, drenagem dessa água para a lavoura, né? As plantações, para também as águas chegarem aos domicílios dos egípcios, né? Antigos, tá? E a dádiva do Nilo é o rio Nilo, né? A dádiva do Egito, né? Antiga é o rio Nilo. A gente vê aqui o delta, né? Como se fosse um triângulo, né? E aqui a gente vê o rio Nilo, o rio principal, desaguando no mar, junto com os outros rios aqui. Aqui é o delta do rio, que vai desaguar aqui no mar Mediterrâneo, que banha o norte, tá? Do continente africano. E aqui tem aqui o rio Nilo e as pirâmides do Egito, né? A utilização do rio Nilo, da água, né, em relação à energia, o transporte, abastecimento, atividade agrícola. Inicialmente é um rio de planalto, depois se transforma em rio de planície, transporte, abastecimento e atividade agrícola, tá? Também para captação da água, drenagem da água, né? Represa de Assuã, energia para os egípcios de irrigação. Essa represa de Assuã, que servia tanto para fornecimento de energia como para a irrigação da lavoura, das plantações dos egípcios. E a diminuição das espécies marinhas, o aumento da salinidade do mar Mediterrâneo. Tá? É um desequilíbrio ambiental aí que causa, em relação à intensa captação de água, a intensa exploração desses rios, né? Isso vai acarretar na salinidade do mar Mediterrâneo, em relação à diminuição de espécies marinhas. Clima e vegetação da África, né?
entre os aspectos naturais da África, né, destacam-se aí o clima, né, a vegetação, que recebe uma grande influência das variações de latitude. Tá? Como eu falei anteriormente, né, a África é o terceiro maior continente do mundo e está aí nas zonas climáticas temperada, né, norte e sul, e também nas zonas intertropicais. Tá? Então, a África, né, ela é reconhecida por sua vasta área territorial, além de uma posição geográfica que torna esse continente único a se localizar nos 4 hemisférios. Tá? A linha de Equador, aí, principal paralelo da Terra, passa pelo centro da África. Né? Acima da linha de Equador, o Trópico de Câncer ao norte, e ao sul, o Trópico de Capricórnio. Então, o clima da África ele pode ser mediterrâneo, equatorial, desértico, tá? E tropical. Geralmente o clima mediterrâneo é um clima que cobre aqui, ó, tá? Parte norte aqui, ó, da África, né? Países como Marrocos, Líbia, tá? Fazem parte aí do clima mediterrâneo, um clima de litoral, com climas de verões, tá? Quentes, tá? E invernos, tá? Rigorosos também. Tá, durante a mudança das estações do ano. Temos o Saara aqui, ó, é o clima desértico, quente, pouquíssimo chuvoso, com mais de 50 graus Celsius. Tá? Clima equatorial aqui também, ó, a parte central aqui onde temos o Rio Congo, né, onde passa ali do Equador, com verões muito quentes também, áreas muito úmidas, né, quentes também e chuvosas durante boa parte do ano, onde a latitude de 0 grau aqui, ó, é o clima equatorial, bem parecido com o clima tropical. Tá? O clima tropical, mas aqui embaixo, tá? Nessas áreas aqui, ó. Em vermelho. E também nessa faixa aqui também, toda vermelha aqui na ilha de Madagascar. O clima tropical também muito quente, chuvoso também boa parte do ano. Tá? Médias térmicas de 27, 28 graus, mas chegando a 40. Tá? São regiões bem quentes. Temos também o clima de montanha. Temos o deserto de Kalahari também, que é árido, quente. Tá? Mas no inverno ele também é frio. Tá? Temos o clima semiárido, tá? Nessa faixa aqui leste, tá? Da Etiópia também, do Quênia, tá? Estendendo-se aqui também na parte, tá? Norte do continente africano. Território também muito quente, pouco chuvoso, mais chuvoso que o deserto, né? Mas é um clima quente, pouco chuvoso em boa parte do ano, com climas elevados e com poucas chuvas durante o ano. O clima frio, essas áreas mais altas aqui, ó, clima frio, né? O clima que trata aí de poucas chuvas também, tá? Durante boa parte do ano. Médias térmicas de 15 e 20 graus, tá? Você áreas também mais altas, tá? É como se fosse um clima tropical de altitude, mais frio, né, em relação ao fator climático chamado de altitude. Tá? A cada 100 metros você diminui meio grau, tá? E vai se esfriando boa parte do ano aí. E temos o clima frio de montanha, a área verde aqui, ó. E temos o Monte Kilimanjaro, tá? Que é um vulcão, tá? No ápice dele, no cume dele, tem muita neve, tá? Onde temos o clima de montanha, clima com invernos bem rigorosos e com verões pouco rigorosos durante boa parte do ano. Clima tropical aí, temperatura média de 20 e 25 graus Celsius, duas estações bem definidas, ou seja, verões chuvosos, tá? E quentes, e invernos secos e frios. Árvores de pequeno porte e gramíneas, ou seja, arbóreas, né? Árvores, né? E vegetações rasteiras.
Animais são os leões, zebras, elefantes, entre outros. O grande problema é o desmatamento intensificado, chamado processo de desertificação. É a região do Sahel, ao sul do Saara, né? Região que é muito desmatada, tá? O clima equatorial ocorre na parte central do continente, tá? A temperatura varia de 25 a 30 graus, em média, né? Mas chegando a mais de 40. A pluviosidade é intensa, ou seja, o regime de chuvas é muito forte durante boa parte do ano, com mais de 3 mil milímetros de água. É meio parecido com o clima, é igual o clima equatorial aqui da região norte, tá, do Brasil, onde as chuvas são muito intensas, tá, em boa parte do ano. Clima desértico, né, ocupa 1/3 do território, possui grande amplitude térmica, ou seja, entre a máxima e a mínima, tá, a amplitude térmica ela é alta, tá, média térmica de 30 graus, mas chegando aí a 50 graus de dia e à noite abaixo de zero, há uma inversão térmica. Tá? Desertos mais conhecidos são o Saara, que fica ao norte do continente, e o Kalahari, tá, ao sul do continente. Só que o deserto Kalahari ele é um pouco mais frio do que o Saara. O Saara está mais próximo ali do Equador, e o Kalahari está mais distante. Ou seja, quanto mais próximo da linha do Equador, quanto menor a latitude, maior a temperatura. Enquanto o de Kalahari são de latitudes maiores, menor a temperatura. Então, tem um exemplo aqui das dunas de areia, né, desérticas do Saara. O clima mediterrâneo é o clima de litoral, um clima de brisa, né? Predomina o extremo norte de Maghreb, norte ali da África. Predomina também no sul do continente, tá? Ou seja, no sul, ou seja, África do Sul, por exemplo, tem um clima também mediterrâneo, é um clima de praia, tá? Um clima litorâneo de brisa, e a temperatura dela varia entre 15 e 20 graus a média, mas chegando a 35, 38 graus, tá? Então são climas aí que são muito sentidos no litoral africano, em especial no extremo Maghreb, no norte do continente africano, e também entre 15 a 20 graus, tá, no extremo sul desse continente. O clima equatorial, galera, ele também tem aí vegetações de árvores de grande porte, chegando a 60 metros de altura, tá, uma vegetação muito verde, com folhas latifoliadas, folhas grandes, tá, folhas aí que não se renovam durante as estações do ano, né? Elas são sempre verdes, elas caem, caducam, né, e dão lugares às outras folhas bem verdes, tá? Porque é uma região muito chuvosa, diferente das florestas de Mata Atlântica, né, que renovam sua cor, né, em avermelhado, amarelado durante a primavera, a chegada do verão, tá? E depois se tornam verdes, depois elas secam, tá? Amarelam, se avermelham, né, e se renovam. As florestas equatoriais são diferentes, elas sempre são verdes, são folhas perenes, sempre verdes, tá? Já a vegetação do desértico, né, do clima desértico, são vegetações muito escassas, né, são muito mal distribuídas pela fortíssima temperatura, 50 graus Celsius. As vegetações que somente conseguem se desenvolver lá são as cactáceas, né, os cactos, tá? Em pouquíssimas regiões que a chuva no deserto, elas se desenvolvem e armazenam água, tá? E conseguem sobreviver às fortíssimas temperaturas. No clima mediterrâneo temos aí algumas vegetações chamadas de maquis, garrigues e prados. São vegetações arbóreas, tá? Gramíneas, tá? Rasteiras, e também vegetações de árvores de pequeno e médio porte, tá? Que conseguem se adaptar aí às regiões litorâneas quentes e também, tá, com a brisa do mar, um pouquinho mais ameno, um calor mais frio, né, durante o inverno, tá? E também tem alguns cactos, tá, que se adaptam às regiões litorâneas, tá, galera? As vegetações do semiárido, né, elas são parecidas com a do Nordeste brasileiro, tá? Vegetações também rasteiras, árvores secas, né, de médio e pequeno porte, tá? Bem parecido com o do sertão nordestino.
com pouquíssimas chuvas, né, e fortíssimas temperaturas, as vegetações são com galhos retorcidos, né, então não são vegetações exuberantes. Temos as vegetações também, tá, tropicais, tá, das savanas africanas, tá, essas áreas aqui também vermelhas aqui, as savanas, né, vegetações parecidas com o do Cerrado, do Cerrado Centro-Oeste, tá, vegetações também, tá, secas, tá, durante o verão, tá, elas aparecem um pouco mais verdes no inverno, secam um pouco pelas baixas chuvas que existem no Centro-Oeste, tá, no inverno, tá, então são vegetações bem parecidas com o Cerrado brasileiro. A de frio e de frio de montanha são vegetações também rasteiras nas rochas, tá? São vegetações que não são exuberantes, tá? Por causa da altitude, por causa do frio. Então são vegetações que elas margeiam, né, em cima das rochas de uma forma que rasteira, tá? Onde durante o inverno elas ficam cobertas por gelo, por neve, né? E no verão elas degelam, né? E aparecem, tá, rasteirinhas nas rochas em regiões de elevadas latitudes, altitude, na verdade.